Olá, meu nome é Vinícius Marques e hoje eu vou tentar responder por que eu chorei assistindo Mad Max Fury Road. Algumas pessoas choram, muitas vezes sabem o motivo, porém nesse caso eu nunca soube. O ano era 2015 e eu estava assistindo Mad Max Fury Road no cinema. Lembro que eu estava empolgado, porque o trailer me deixou assim, mas não estava com nenhuma expectativa, estava morrendo de curiosidade. O filme começou e tudo corria bem, até que aconteceu isso. Me arrepio até hoje. Para tentar entender, vamos precisar voltar um pouquinho. A maioria das pessoas na casa dos 20 anos ou mais, com certeza cresceu assistindo Baby, o Porquinho Atrapalhado, ou Baby, o Porquinho Atrapalhado na Cidade. Eu pelo menos sempre me diverti muito os assistindo na sessão da tarde da Rede Globo. Achava incrível e sempre me perguntava como faziam para os animais falarem. Eu já achava animais atuando impressionante, agora falando... Na época não compreendia o valor do filme, todas as críticas sociais e qualidades técnicas passavam batidas por mim, afinal de contas eu tinha uns 7 anos. Diferente da maioria, fui assistir Mad Max Fury Road sabendo apenas da importância que os filmes de Mad Max da década de 70 e 80 tiveram. Eu nunca havia assistido nenhum filme de Mad Max, inclusive nunca tinha assistido nenhum filme de George Miller. Ou pelo menos achava que não. Sim. Baby, o Porquinho Atrapalhado e Baby, o Porquinho Atrapalhado na Cidade foram dirigidos por George Miller. Uau, isso explodiu minha cabeça. Embora só fosse ter esse conhecimento sobre o diretor muito depois de assistir Fury Road, de alguma maneira eu reconhecia aquele estilo de direção. Pelo menos gosto de acreditar que sim, já que assisti em looping por pelo menos 3 anos um de seus maiores feitos no cinema. Happy Feet. E não, eu não estou exagerando. Eu tenho 2 irmãs mais novas e... a gente assistiu Happy Feet pra cá. Esse filme foi tão impactante que me fez querer aprender a sapatear. E, bem, eu não aprendi, mas fiz teatro por 5 anos na mesma época que assisti o filme. Coincidência? Acho que não. Happy Feet é um filme musical sobre um pinguim que não se encaixa no seu bando, simplesmente por ter a aparência diferente e, claro, não saber cantar. O canto, caso alguém tenha cometido o crime de não ter assistido a esse filme ainda, é a ferramenta de flerte dos pinguins imperiais. Todos os pinguins sentem a música em seu coração, porém o protagonista Mambo sente a música de um jeito diferente dos outros. Ele sente a batida, e isso o faz querer sapatear. É mais ou menos assim que a história começa. Esse é um dos meus filmes preferidos e acredito que foi aqui onde George Miller e a montadora Margaret Sixel plantaram uma semente em mim. Ah, sim, ponto importante. Margaret acompanha como montadora de Miller em todos os filmes que citei, com exceção do primeiro Baby. Essa dupla tem o poder do espetáculo nas mãos, com um timing na montagem que me agrada e me influencia muito nas minhas edições. Mas voltando para Mad Max Fury Road, existem muitos outros elementos que o filme apresenta. Toda essa cultura criada em torno do universo de Max é apaixonante. É quase um RPG, existem classes, existem grupos, existe religião, existe política, existe uma estética própria, é de arrepiar. Inclusive, a estética toda é calcada no steampunk, mais precisamente na ramificação dieselpunk, que consiste basicamente em um retrofuturo que gira em torno de veículos e combustível. Eu simplesmente sou apaixonado por todos esses estilos artísticos. Steampunk, cyberpunk, atompunk, synthwave... enfim, já deu pra entender, né? E com dieselpunk não seria diferente. Esse estilo me foi apresentado quando eu ainda era criança, por volta de 1998, com um jogo de PlayStation 1 chamado Vigilante 8.
Esse era um jogo de combate veicular, onde a história se passava em um futuro distópico, e o causador dessa distopia foi a gasolina, mais precisamente a crise do petróleo, que realmente aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Só que aqui isso foi levado a níveis catastróficos. Acredito que Mad Max tenha bebido da mesma fonte, a problemática é muito parecida, inclusive. Então, embora não tenha tido os primeiros filmes de Mad Max como referencial, Vigilante 8 fez esse serviço por mim. Existia uma base daquela cultura no fundo do meu subconsciente. Mas ok, vamos falar um pouco sobre Fury Road de fato. O filme começa silencioso, mas não se iluda, isso não dura muito tempo. Em poucos minutos nos vemos em uma perseguição desenfreada, que dura para sempre. Sim, depois que começa, nunca mais termina. Essa euforia, esse ritmo acelerado continua até o último segundo do filme. É tudo muito tenso, intenso e sem espaço para respiração. Isso com certeza me pegou completamente de surpresa. Eu nunca tinha visto algo parecido no cinema. Em 2015 eu estava na metade da graduação de audiovisual. Uma das coisas que eu mais fazia era montar e editar. Então, embora meu olhar ainda estivesse sendo calibrado, eu já conseguia notar algumas coisas. Por exemplo, os longos takes. As coisas acontecem na cena, mesmo sendo um filme de ação. Não há tantos cortes, pelo menos não tanto quanto poderia ter. Ao invés disso, optaram por acelerar os takes, o que deixa tudo frenético ao extremo, embalado pela trilha sonora que mantém a ansiedade do espectador lá no espaço. George Miller não se importa em deixar cortes secos aparecerem no filme. Pelo contrário, aqui isso é usado de maneira exemplar, para salientar a dinâmica e velocidade. Somado a isso, o filme tem uma montagem que me agrada. Muitos momentos o som, os picos de áudio, as batidas da música acontecem ao mesmo tempo que o movimento de câmera, um corte e ações que acontecem na tela. Os efeitos práticos também enchem os nossos olhos com a brutalidade e peso. Tudo realmente está acontecendo e não demora muito para você imergir. E mesmo sendo um futuro distópico, nada aqui é apagado ou lavado. As cores vibrantes e o contraste do azul e laranja, a própria construção da cena faz a fotografia se aproximar de uma pintura. Bom, muitos detalhes técnicos como estes que citei eu só fui notar durante o filme, até porque a maioria deles só foi apresentada depois de eu ter chorado. Eu sempre gostei de sons graves, e o filme é acompanhado por uma batida forte o tempo todo, tal qual uma marcha de guerra. Historicamente, a música sempre foi utilizada em batalhas, como um elemento de ritmo, unificação e adrenalina. Aqui não é diferente, o comboio está saindo para uma perseguição, ou melhor, a perseguição, pois é aqui onde o filme realmente começa, e a música surge como uma injeção de adrenalina. Quando o ronco dos motores desaparece e as batidas dos tambores crescem, com aquele movimento de câmera crescente, uma espécie de traveling provavelmente, eu sabia que estava chegando na ponta do penhasco e eu tinha que decidir entre pular ou desistir. Acontece que o filme não te dá essa escolha, ele vai pular, queira você ou não, e então acontece. A guitarra entra rasgando, quebrando o som grave dos tambores com aquela distorção estridente que só a guitarra dá. E se isso já não bastasse, o guitarrista é tudo que eu queria ver no fim desse penhasco. Completamente insano, pendurado por elásticos em frente a uma montanha de caixas de som, tocando sua guitarra flamejante com um alto nível de octanagem. Foi aqui que eu entendi que eu estava prestes a prestigiar um dos melhores filmes de ação do mundo. Eu chorava e sorria. Era incontrolável a emoção. O coração palpitava, a sensação era de frio na barriga. Como em uma montanha-russa, ou quando meu pai andava rápido demais com sua Marajó com motor de Opala na autoestrada.